Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Leandro Gomes, criador do canal Controladoria Prática, e hoje eu vou trazer um tema aqui hiper relevante na sua carreira. Se você quer atuar ou atua em finanças empresariais, na área de FP&A, na área de controladoria, ou você pretende atuar numa área mais estratégica de finanças, esse é o lugar certo. E hoje eu vou falar sobre forecast e rolling forecast. Calma, que eu vou traduzir tudo isso, vou trazer no detalhe aqui para você. Pode parecer complexo, pode parecer hiper avançado, principalmente porque tem termos em inglês, mas calma, fica aqui comigo que eu vou te mostrar no detalhe como você vai entender essa poderosa ferramenta de planejamento de cenários e de análise financeira, tá certo? Então vamos lá, Para quem não me conhece, eu tenho um canal, tanto no Instagram como este do YouTube e ainda Telegram, para que você entenda todo o meu trabalho, os conteúdos e todas as informações ou de ferramentas ou mesmo aulas como essa que vai fazer você avançar muito mais rápido. Eu ensino você a construir a sua carreira do zero na área de controladoria e se tornar um especialista FP&A dentro de finanças empresariais. Se você quer buscar essa visão, essa conexão entre sair do operacional e ir para o estratégico. Esse é o processo, o caminho é esse, e você encontra aqui nos meus vídeos como você faz isso. Então vamos lá, para a gente iniciar aqui, eu quero falar o seguinte, eu quero te trazer a perspectiva do que é essa nomenclatura. O forecast, ou forecasting, que seria o jeito mais correto da gente utilizar a palavra, porque forecast por si só na tradução significa previsão, e aí remete à previsão do tempo, não é isso. Só que no Brasil, muitas empresas, tanto os profissionais quanto às vezes na nomenclatura ou até descrição de vagas, a gente vê como forecast. Isso significa o seguinte: você, dentro de uma empresa, atuando na área de finanças, a empresa ela tem os dados realizados mensais e ela tem que comparar aquilo com o orçado dela. O orçamento, que é muitas vezes em inglês também chamado de budget, a gente precisa fazer essa conexão entre as variações do orçado perante o realizado, e a gente começa a monitorar o negócio, começa a acompanhar se o orçamento ele desviou e o porquê ele desviou da meta. Então o planejamento estratégico da companhia inicia lá atrás, quando através daquilo que a empresa vende, produz, enfim, ela entrega, ela faz um planejamento daquilo que ela espera atingir ao final do ano. Dentro disso, ela transforma essas metas em números, que é o orçamento empresarial. E através do orçamento empresarial, você compara no dia a dia, mês a mês, conforme o fechamento da companhia, o fechamento mensal de resultados, se o realizado ele descolou demais do orçado e como isso está diante daquilo que são as metas e os objetivos. E aí vem o quê? Dentro dessa perspectiva de análise de finanças, você tem o forecast que faz como se desse um apoio adicional para que o profissional possa visualizar como que o negócio está se comportando. Depende, e eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, cada um desses níveis e graus que a empresa ela passa por uma experiência de consolidar os resultados e de ter uma área atuante diante desses desafios. Qual é essa área atuante? É a área de planejamento financeiro ou controladoria ou FP&A, a sigla FPIA. O que significa essa sigla em inglês? Essa sigla significa Financial Planning and Analysis, ou seja, análise e planejamento financeiro. Muito comum diante dos desafios de volume de dados, de BI, de análises mais reais e próximas aquilo que é o tempo real dos acontecimentos dentro de um movimento da empresa, você precisa às vezes ter ferramentas ágeis no sentido de processamento de dados ou de validações para você olhar previamente ou com rápida assertividade como os resultados estão no atual momento, na semana ou às vezes dentro de um período, de um recorte específico, seja mensal, trimestral, semestral ou anual. Quanto mais a tomada de decisão necessita de informações para serem rapidamente decididas, validadas, mais veloz a informação tem que estar pronta, preparada para o profissional da área de controladoria ou FP&A. Então, diante desse cenário, a gente tem o quê? Empresas que têm níveis diferentes que vão conectar cada uma dessas ferramentas ou metodologias. Existem empresas que às vezes muito pequenas, só conseguem ali olhar minimamente o realizado e o seu orçado, num nível de se o faturamento está sendo atingido ou não, se os custos estão dentro daquilo que é o normal e se o resultado operacional basicamente ele está sendo cumprido.
Empresas um pouco mais estruturadas, desenvolvidas, vai ter uma área de finanças e vai começar a olhar se o orçado, que já foi previamente preparado e aprovado pela diretoria ou dono, ele está dentro, né, daquilo que era esperado, e aí exigem cobranças, né, de metas e de ações internamente para que os líderes e representantes de cada departamento cumpram a sua parte para que o todo, né, se atinja. A área de FP&A e controladoria, ela não é a responsável por criar ou preparar, né, as informações que ali estão. Ela é responsável por coletar e organizar e depois consolidar essas informações. Diante disso, ela monitora, ela acompanha, dando suporte, dando apoio e auxílio às áreas de negócio. Portanto, as áreas de negócio que criam esses orçamentos e metas junto com os seus diretores ou com o dono da empresa. Diante disso, a gente vai para uma visão um pouco mais avançada. Além do orçamento, a gente vai ter uma visão do quê? De uma previsão mais próxima da realidade. Então, por exemplo, pode-se ter a cada 3 meses uma visão de forecast, onde o profissional, a área de finanças, ela monitora isso, ajustando algumas variáveis, premissas ou dados da companhia para ver se aquilo vai ser atingido no próximo trimestre, ou no segundo ou no terceiro trimestre, e que isso, né, sendo monitorado mais de perto, a sensação de controle ou de ajustes, né, necessários para atingir o objetivo é muito mais amplo, muito mais eficaz. Diante de um orçamento estático anual, onde que se não cumpre, por exemplo, os primeiros 6 meses, parece que, né, o trem sai do trilho, perde o controle ali. Diante ainda dessa evolução, nós vamos para o último passo. Além do forecast, pode ter situações que a empresa precisa de uma assertividade ainda maior, tem uma equipe, né, também mais estruturada e tenha um profissional dedicado a monitorar e criar o Rolling Forecast. Rolling Forecast, ele nada mais é do que você expandir uma previsão contínua e você expandir essa visão para nos próximos 12, 18 até 24 meses, dependendo, né, daquilo que a empresa precisa, dependendo do modelo de negócio, né, e da necessidade. Então a gente tem que entender os fatores e o comparativo entre essas visões, certo? Bom, diante disso, eu vou começar agora a falar o seguinte, né? Por que você tem que aprender isso? Porque quando você aprende esse conceito, você se destaca, você vai saber conversar sobre algo mais estratégico, até mesmo numa entrevista de emprego. Muitas das empresas pedem, eu quero que você tenha responsabilidade ou função de monitoramento, né, e gestão do modelo orçamentário da companhia, previsões contínuas do negócio, análise de forecast, preparo de visões, né, trimestrais ou semestrais, então, ou revisão orçamentária, né, criação de cenários. Então, o profissional ele começa a ir para um nível mais estratégico quando ele entende essa nomenclatura, quando ele sabe conversar sobre isso e ele sabe aplicar tudo isso que eu estou te falando. Bom, diante disso, vou contar uma rápida história, né, de algo que eu vivenciei, que eu acho que conecta ainda mais diante de tudo isso, né, que a gente está aqui, né, trazendo e comparando e falando. Que é o seguinte, eu atuei, né, no início ali da minha carreira dentro da área de tecnologia, dentro do Banco Santander, na matriz de São Paulo. Quando eu estava nesse banco, a empresa passou por umas transformações e depois criamos a área de controladoria. Quando criamos a área de controladoria, a gente tinha que olhar para o negócio, olhar, né, se as nossas receitas do projeto ou dos projetos, né, de tecnologia do banco como um todo, nível Brasil, eles estavam aderentes ou não, né, àquilo que a gente tinha como meta ou como um orçamento inicial. E diante disso, a gente começou a olhar e monitorar informações hiperrelevantes em relação ao quê? Por que alguns projetos não estavam dando resultado e outros sim? Então, diante desse cenário, a gente fazia monitoramento. Esse monitoramento do realizado versus orçado e depois de prévias. E essas prévias eram forecast. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Basicamente quando a empresa já tem um modelo de controle e orçamento, você vai ser o quê? Um profissional que vai dar um passo adiante fazendo previsões ou antecipações de uma análise preditiva, ou seja, você vai tentar prever o que vai acontecer diante das informações e dados que você recebe das áreas de negócio. Esse processo, essa estrutura, é uma função avançada dentro de finanças, principalmente nessa área mais estratégica, controladoria FP&A, que vai fazer com que você tenha muito mais repertório, usando, claro, muitas das vezes do Excel, ou de sistemas, tanto ERPs ou software SaaS, que existem alguns muito bons no Brasil, né, que são extremamente capazes de rodar informação ou conectar diretamente de um ERP de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida, com menos erros ou, né, situações que o profissional tem que ficar pondo a mão na massa, literalmente, em trabalhar todos os dados que ele recebe, da área comercial, da área de operação, da área administrativa, enfim, da área contábil. Então,
essa dinâmica, né, é você olhar para isso, é você entender o quanto isso é relevante na sua vida profissional, porque a partir daí você vai se destravar para vários processos, para entender como a área de finanças é tão rica, né, e tão enriquecedora ao profissional que quer, gosta de aprender, gosta de estudar e evoluir dentro da carreira. Bom, diante disso, eu vou mostrar agora um comparativo para a gente olhar no detalhe e depois, né, uma conexão ainda mais forte aqui de uma imagem que eu quero, né, eu preparei especialmente para vocês. Então fica aqui comigo que agora eu vou mostrar esse comparativo que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Vamos lá. Então nós temos, né, as três visões aqui em cima: o budget anual, que é o orçado, o forecast tradicional e um rolling forecast. Se a gente for elencar uma palavra-chave a cada uma delas, a gente vai dizer que o budget, a palavra é estático, né? O forecast é previsibilidade e o rolling forecast é dinâmico, né? Uma adaptação contínua. Diante disso, eu trago aqui alguns fatores de análise, dentre eles 9. Então, começando pelo primeiro, período de projeção. No budget, ele é anual, geralmente, coincidindo com o ano fiscal. No forecast, ele é geralmente também anual, mas ele também pode ser trimestral ou semestral. E o rolling forecast, geralmente de 12 a 18 meses, com atualização contínua, às vezes mesmo mensal. A frequência de atualização, pegando esse gancho, geralmente o budget é uma vez por ano e ele é fechado, uma vez que ele é aprovado, não se mexe mais, ou, em algumas situações, você pode ter uma revisão orçamentária após 6 meses do realizado. No forecast, você tem uma visão trimestral ou semestral, e no rolling forecast também uma visão mensal ou trimestral, uma atualização contínua. Leandro, teve um aluno que me perguntou, um aluno do método especialista financeiro. Leandro, mas e o rolling forecast? Eu quero fazer semanal, é possível? Tudo é. Depende do grau de dedicação e tempo que o profissional vai ter só para olhar isso semanalmente. De repente você quer olhar só na receita, inclusive ele é um profissional da área de varejo, perfeito, é muito importante, o conceito é o que importa e você vai fazer esse recorte especificamente da receita, porque ela é muito, né, contínua ali, é muito dinâmica e você precisa analisar isso num nível maior. Nível de detalhamento. O budget, geralmente, ele é muito alto o nível de detalhamento, né? Com muitos detalhes, premissas que o profissional constrói junto com as áreas de negócio ou, né, ele consolida para que ele possa depois ter a visão final. No forecast tradicional também é um nível alto, né, com muitos detalhes e premissas, é importante conhecer o negócio. Já no rolling forecast, às vezes ele é um pouco menor. Por quê? Ele é focado nas principais premissas e direcionadores de negócio. Geralmente o rolling forecast ele é feito até mesmo por sistemas, né? Porque é muito mais dinâmico. Você já tem as premissas prontas de um budget, né? E ele vai adicionar alguns elementos ou dados ou drivers que vão fazer com que isso gere para frente os próximos 18, 24 meses, assim sucessivamente. E aí ele começa a gerar essa análise preditiva. Flexibilidade. Então o budget geralmente ele é fixo, com mudanças formais muito raras ao longo do ano, não é tão flexível, né? E nem deve ser. Já o forecast, ele é baixo nesse sentido, as premissas são fixas por período projetado, porque é uma estimativa, porque é uma previsibilidade, é um exercício, né, de talvez enxergar potenciais riscos ou oportunidades. E já o rolling forecast, a flexibilidade é muito maior, é alta porque as premissas são ajustadas regularmente com base nas mudanças do negócio, do business em si, do modelo de negócio da empresa, do setor que ela atua. Participação dos gestores. No budget é maior, com envolvimento ativo dos gestores das áreas de negócio, apoiado e conduzido pela área de FP&A. Já no forecast é menor, geralmente é a responsabilidade da área de FP&A fazer, né, essa participação. Geralmente ele já tem as informações históricas, dados, né, inclusive do orçado do budget, ele vai fazer, né, essa projeção. E no rolling forecast geralmente é maior, porque você vai envolver, né, de forma ativa os gestores das áreas de negócio, apoiando, né, você como área de FP&A ou controladoria, apoiando e conduzindo isso dentro desse jogo, dentro desse, né, processo de planejamento. Qual é o foco diante das três, né, visões? No budget, disciplina e controle financeiro, garantindo que a empresa opere dentro dos limites já pré-estabelecidos. No forecast, né, tradicional, é uma antecipação de mudanças e ajuste de estratégias com base no desempenho atual e expectativas futuras diante dos líderes, né, do dono da empresa. E o rolling forecast, projeções contínuas e direcionamento estratégico. É uma resposta ágil a mudanças, com foco na otimização contínua do desempenho financeiro e estratégico da empresa. Já na parte de esforço e recursos,
né? No budget é muito alto, porque devido ao nível de detalhamento e frequência menor de atualização. Geralmente você pode ter um orçamento híbrido que mistura base histórico com um orçamento base zero. Você pode ter um específico de orçamento matricial para as despesas da companhia e por aí vai, né? Vários formatos que você pode combinar. Já no forecast tradicional, o esforço e recurso é moderado para atualizações periódicas, com necessidade de revisão e análise contínua. E no Rolling Forecast, ainda mais esforço contínuo significativo para manter atualizações regulares, análise constante, né, e exigindo mais recurso dedicado nesse sentido. Legal? Bom, alinhamento com a estratégia. Na visão, né, do budget, você vai ter esse alinhamento de uma forma alta, porque deve traduzir as estratégias da empresa em números a serem atingidos, como eu falei. É aquela foto, naquele quadro na parede que todo mundo tem que perseguir durante o ano. Já no forecast, pode ficar desatualizado ao longo do ano, e no rolling forecast, maior devido às atualizações frequentes e envolvimento dos gestores. Então, eu vou trazer um detalhe, um exemplo rápido aqui, que vai conectar tudo isso para vocês. E a utilidade? No budget, planejamento e alocação de recurso, base para avaliação de desempenho da companhia e dos colaboradores. No forecast, avaliação de desempenho contra metas, ajuste de estratégias de curto prazo. E no rolling forecast, planejamento estratégico e operacional adaptativo, gestão proativa de risco e oportunidade. Certo? Isso aqui, pessoal, estou trazendo hoje, ó, direto aqui para vocês nesse vídeo, um material do meu curso, tá? Esse que é o modelo de forecast, rolling forecast, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E aí tem todas as planilhas dentro desse processo, desse modelo. Mas antes de mostrar, eu quero te dizer o seguinte. Você precisa entender o quanto isso é valioso se você entender, aprender esse conceito, começar a praticar, começar a executar, porque isso vai te levar para um nível de salarial maior, um nível de carreira maior. Você sai de um analista, às vezes, já para um analista mais sênior, ou um especialista financeiro, ou quem sabe buscar um cargo de controller, né, ou de fato de analista FP&A, ou um coordenador, ou um gerente, né? Então é um profissional de alto nível que vai falar de estratégia, que vai mensurar dados, que vai conectar pessoas, que vai negociar no dia a dia, vai ser parceiro de negócio. Esse é o grande diferencial de saída operacional para o estratégico, e tudo isso eu ensino dentro do meu método especialista financeiro. Legal? Bom, o que eu quero te dizer agora? Eu vou deixar na descrição do vídeo um outro link aqui para você entender sobre o que é e como fazer uma modelagem financeira. O que é importante você entender? Todo o processo de orçamento, forecast, rolling forecast, o profissional precisa saber conduzir uma modelagem. A modelagem financeira nada mais é do que você pegar premissas, dados históricos e construir um modelo no Excel, um modelo financeiro, para você, a partir disso, olhar para frente, prever, né, aquilo, cenários, projeções, e é isso que tem um valor extremo neste profissional, certo? Bom, continuando aqui, eu quero falar agora e mostrar uma parte que eu preparei aqui de forma especial para vocês. Vamos lá, espero que vocês gostem e entendam essa conexão que faz muito sentido, né? Então nós temos o forecast, o rolling forecast, como eu falei, um conceito de análise preditiva. Antes de eu entrar na imagem, né, eu quero só comentar aqui rapidamente o porquê que você tem que entender esse conceito. A análise preditiva, ela faz com que você obtenha clareza sobre como será o futuro baseado em projeções históricas. Então você vai literalmente reduzir incertezas e riscos associados ao modelo de negócio onde você está ali trabalhando, inserido. Então, o que acontece? Para modelos mais simplificados, você nem sequer precisa de software, né, ou de um cientista de dados. Agora, modelos vão ficando cada vez maiores e complexos, você vai precisar sim, talvez, desse apoio e recursos para você, principalmente de um software, para você rodar tudo isso de uma maneira, né, mais, vamos dizer assim, otimizada. Agora, o importante é que você precisa entender eu consigo e posso, através do que eu tenho de base, de estrutura, entendendo o negócio, projetar receitas e fluxos de caixa futuros. Para isso, eu vou colher premissas, drivers internos, para melhorar essa minha previsibilidade com base no que eu tenho do presente, do passado, para projetar o futuro. Por isso que é uma análise preditiva, entende? Então, tanto a modelagem financeira quanto o domínio das metodologias, né, dessas nomenclaturas, é fundamental porque serão o seu guia para você prever o futuro e criar modelagem eficiente para a empresa. Legal? Então, se a gente tiver que fazer uma conexão poderosa aqui agora, é o seguinte: 3 fatores. Análise preditiva, mais estratégia competitiva da companhia, entender qual é essa estratégia, entendendo essa cultura, o planejamento estratégico em si, para depois conectar uma execução operacional.
Não adianta nada ter uma análise preditiva onde a estratégia cada dia muda e vai para um caminho diferente. Não adianta nada ter só a estratégia bem definida e não tem uma análise preditiva para monitorar. E piorou se você tiver as duas primeiras e não tiver a execução operacional dos planos para que a empresa consiga vender, entregar e ter resultado. Sem isso, não tem milagre. Os números nas planilhas ou em BI aceita qualquer coisa. O que não aceita é desaforo o dinheiro, então o profissional e a empresa precisam conduzir os planos de ação para que a execução operacional seja bem feita. Legal? Boa. Diante disso, eu quero dizer o seguinte. Você precisa entender como você cresce na sua carreira através de uma nomenclatura que eu criei aqui, chamada da sigla SMA. Então a sigla SMA vai significar o seguinte: sucesso mínimo atingível. Para você como um profissional nessa área ter esse sucesso mínimo atingível, você tem que ter, primeiro, uma análise preditiva pé no chão. Não vai querer reinventar a roda, não vai achar que você vai estar conseguindo entregar tudo mais um pouco de uma única vez, certo? Com as premissas ou drivers que você está até imaginando ou reavaliando, sem o segundo pilar disso, que é conhecer a empresa, conhecer o negócio. Se você não entende do business, se você não aprofunda e conhece o negócio, como ele se constrói, como ele vende, como ele apura custo, como são as despesas atreladas ao modelo, por que o resultado operacional aumenta ou cai ao longo dos meses, sem isso esquece, né? E aí, por último, conectar o quê? A um plano operacional que você possa, né, ajudar os colaboradores ou as lideranças a serem atingidos. Você tem nas mãos, muitas vezes, o orçamento, as metas por área, departamento, e você consegue ser alguém, um agente de transformação para você ter o seu, né, sucesso mínimo atingível, o seu SMA dentro da sua carreira e crescer e decolar na sua carreira. Legal? Então vamos lá. Bom, eu quero que você agora entenda o seguinte, tá? Se você, para a gente fechar esse conceito, entender, né, sobre como tudo isso se conecta, como você vai falar com, né, vamos dizer, certo domínio e confiança sobre isso, é você imaginar que você é um profissional, você é uma, vamos dizer assim, fazer uma alusão ao xadrez, ao jogo mais estratégico que existe, você é ali a torre que vai comandar, né, quais os caminhos, você tem uma visão muito mais privilegiada, e esse profissional na área de FP&A, na área mais estratégica, vai ter essa percepção de, através de uma análise preditiva muito bem feita, ele vai trazer um plano, quase que, né, literalmente escrito, que seria esse modelo financeiro, para que a empresa entenda e precise executar na prática. Então, esse conceito, né, vai seguir com uma estrutura muito forte de controle e de planejamento, e você, estando no meio disso, vai ser um profissional mega valorizado. Não esqueça disso. Faça isso, execute isso nas suas entrevistas, busque tentar, né, buscar mais conhecimento, ter as ferramentas nas mãos, e se você quiser, né, eu posso te ajudar com isso dentro do meu método especialista financeiro. Legal? Bom, então vamos lá. Mostrando agora aqui essa imagem, o forecast e o rolling forecast, eu, né, vou fazer uma analogia aqui, ó, brincar com isso um pouquinho. Então vamos lá. Se a gente olha para essa imagem, eu vou dizer o seguinte, que quando a gente está numa estrada, deixa eu só bloquear aqui para não ter risco de eu bagunçar. A gente está numa estrada, a gente está ali dentro de um carro, então a gente é como se fosse a visão do realizado dentro da companhia. É uma visão mais simples, você está passeando, você está ali através da estrada ao longo do tempo, mas você tem uma visão, né, mínima, né, de como as coisas estão acontecendo. Então eu vou chamar o carrinho aqui daquilo que é o realizado dentro da companhia. Já quando a gente está numa visão mais estruturada, eu vou chamar que esse aqui é o budget, né, o caminhão, que já tem uma autonomia ali de carga, né, ele entende cada caixinha dela como se fosse um departamento, né, sabe onde cada coisa tem que se conectar para que tenha sucesso ao longo da viagem, né, ao longo da jornada. Já, se a gente vai avançar para um nível maior, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um caminhão mais bem preparado, né, de repente protegendo a carga, né, e a gente vai chamar isso de forecast, dentro de uma visão que você, ainda assim, olhando o budget, você conecta, né, uma visão mais apurada, né, uma situação de maior dinamismo, que você começa a ter na conexão entre um e outro. E por último, quem a gente vai chamar aqui? O nosso avião aqui é o Rolling Forecast. Por quê? Porque o Rolling Forecast permite à empresa, ao profissional,
né, voar voos, né, a imaginar, a desafiar, a projetar voos maiores, a olhar para frente, uma perspectiva muito maior, e ele sonha, né, em que nível a empresa pode chegar, diante de quais desafios, fazendo qual situação. Então isso é muito importante, né? O profissional, ele tem que entender essa conexão, né? O realizado é o dia a dia, é aquela coisa mais direta. Você não tem uma amplitude. O orçamento te dá essa amplitude para enxergar onde você tem que chegar, atingir o seu destino, as suas metas. O forecast vai ser como se fosse um algo a mais que vai te ajudar a conduzir a atingir o orçado ou ajustar o orçado. E o rolling forecast é olhar numa previsão ainda mais distante, né? Muito maior, num cenário que seja ainda mais avançado diante daquilo que a empresa busca projetar e realizar com os seus objetivos e metas dentro da companhia, legal? Bom, e aí, para fechar nessa conta, eu vou mostrar o seguinte agora. O que é, na prática, o dia a dia disso. Então vamos lá. Pensa o seguinte, aqui nós temos os 12 meses de uma companhia, correto? E aí, dentro disso, vamos imaginar que a meta do orçamento aqui, ao longo do ano, é de 100 milhões. Então, 10 milhões ali por mês. Vamos até mudar, para ficar mais prático aqui, 120 milhões. Então, nós temos 10 milhões por mês, se atingido durante um ano, 12 meses, a gente vai cumprir o orçado. E aí tem o realizado. O realizado nada mais é, vou até mudar a cor aqui, ó, um verde. O realizado são aqui na segunda imagem, né, de baixo, o realizado vai passando ao longo do tempo. Então imagina que passou 6 meses e a companhia atingiu somente um resultado do quê? De 30, tá? Vamos pensar dessa maneira, certo? Bom, sendo assim, quando a gente olha para isso, né, nessa visão, o que a gente começa dentro do negócio, o empresário ou, né, empresas maiores, mais estruturadas fazem? Poxa, nós não estamos atingindo a nossa meta. Se a gente fosse seguir a meta lá do orçamento, aqui no mês 6 a gente tinha que ter atingido 60 milhões de faturamento ou de resultado, não independe. Vamos pegar aqui e falar de faturamento. Legal. Então vamos fazer o quê? Vamos projetar o forecast, certo? Para os próximos 6 meses. E se a gente faz uma conta aqui simples, um menos o outro, para a gente atingir, né, no segundo semestre o nosso objetivo do budget, a gente tem que somar mais 90, que vai dar 120, correto? Feito assim, você pode ter uma perspectiva do quê? Então a gente mantém a nossa meta de 10 no terceiro trimestre, 10 por mês, que vão totalizar 30, ok? E nós vamos fazer uma super tarefa aqui de buscar 60 milhões no último trimestre. É possível? Aí começam as discussões, os planos internamente para que isso seja possível e viável. Às vezes até supera, dependendo do que a empresa melhorou, seus processos internos, suas vendas ou seus resultados. Então, o forecast pode ser usado de algumas maneiras. A primeira delas é essa, você ajustar esse período aqui todo diante daquilo que é a meta, ou simplesmente você joga e distribui a diferença nos meses que faltam. Então, aí isso faz com que a empresa, né, enxergue seus liderados, seus responsáveis e departamentos, o que eles precisam fazer para que a meta seja atingida. Além disso, não só por projetar o que já foi orçado, pode-se também iniciar novas premissas aqui dentro e você chega numa conclusão ao final do segundo semestre que não vai chegar em 120, vai chegar em 100 somente. Entende? Vai ser abaixo do que foi a meta do orçado. Só que para isso tem que ter alguém monitorando e muitas vezes é esse processo árduo dentro das empresas. O importante é que o empresário, o dono da empresa, ele entenda que para isso ele precisa ter uma equipe, precisa ter uma área, senão ele não vai conseguir, né, fazer com que o profissional seja o operacional e estratégico, ou que a contabilidade faça isso, não faz sentido. É um profissional de análise gerencial, né, de uma visão gerencial de performance. Por isso que há uma área tão estratégica e paga-se tão bem para esse profissional dentro do mercado. E por último, o Rolling Forecast. O Rolling Forecast é a visão que você tem, além do seu budget aqui, e talvez até do seu forecast, mas você vai olhar uma previsão de tempo contínua, que seja 18 meses para frente, ou mesmo, né, a visão aqui, ó, de 24 meses, totalizando o primeiro ano, mais 6 meses no segundo ciclo e o terceiro ciclo mais 6 meses. E aí, uma prática muito comum nesse processo é que, realizou os 2 primeiros meses, a gente tem um orçado até o final do ano. São mais 10 meses. Não, nós vamos sempre ter uma previsão contínua e nós vamos adicionar 2 meses para frente
para sempre manter essa perspectiva de 12 ou de 18 meses, se a gente somar 6 meses à frente, certo? Então, essa é a dinâmica no dia a dia. A empresa, como se ela tivesse um orçamento vivo continuamente, porque as premissas estão sendo validadas, estão sendo executadas, só que não é fácil fazer isso uma empresa pequena. Tem que ter uma estrutura maior, tem que ter um profissional dedicado para FP&A, ou né, uma equipe que faça e gerencie isso. Mas o que vocês precisam entender é isso. Tenho certeza que vai trazer não só mais uma visão de entendimento, amplitude, segurança, até mesmo para processo seletivo, quanto né, para você executar aonde você estiver, ou se você buscar uma vaga que tenha né, toda essa estrutura por trás e você já entende o nível de empresa que você vai estar podendo executar e fazendo acontecer. E para a gente fechar aqui hoje esse vídeo, eu vou mostrar rapidamente uma visão aqui, tanto do Forecast, certo? Quanto do Rolling Forecast. Então, para a gente começar, eu vou mostrar, esses são modelos exclusivos do meu curso, tá? Eu não tenho isso liberado só para quem é aluno, né? Eu seria injusto se eu estivesse compartilhando, que são modelos extremamente já bem elaborados, estruturados, e sem, né, a gente tem que de alguma maneira valorizar também quem está junto com a gente. Então esse é um primeiro modelo que eu tenho, estruturado por um balancete, conectado por base de dados. Você vai ter tanto a visão do orçado, abrindo por aberturas né, de linhas, estruturas, quanto do realizado no actual. E depois, lá na frente, você vai ter um comparador para você olhar uma previsão de forecast baseada em dados de um simulador que você possa ter, como por exemplo aqui, né? E também você escolher cenários, né? Adaptando aqui o seu actual ou o seu budget de acordo com as informações. E ou ainda, de repente você está lá na frente do diretor com inputs manuais para as suas projeções, ou que os seus inputs venham de um balancete de ajustes né, específico para você calcular, e aí sim no final você tem uma mescla disso, né, um modelo híbrido de um forecast total para você comparar entre realizado, orçado e as demais visões, certo? Tudo isso aqui no modelo que eu tenho integrado. E o segundo modelo é o modelo de Rolling Forecast, que você vai, por exemplo, nesse de despesas, você vai poder projetar e aí entender se o resultado está dentro ou não está, em relação ao orçado, realizado, e aqui você vai escolher as suas premissas diante daquilo que você quer calcular nos drivers da empresa, né, diante das situações que você quer observar, se é por colaborador, por volumetria, enfim, por ticket. Então isso tudo vai de acordo com a modelagem financeira que eu falei, diante desses desafios do profissional. Certo? Então, pessoal, é isso. Quero só agora fazer aqui um rápido resumo. Nós falamos da importância que é aprender sobre isso, entender essa metodologia, esse conceito de finança corporativa. Falamos e eu mostrei como isso impacta no dia a dia, na carreira, contando um pouquinho aqui de uma história que eu vivenciei. Isso é importante para você, domina isso, você vai com muito mais confiança nos próximos processos, aumenta a sua empregabilidade. Depois, a gente viu um comparativo, onde eu falei sobre budget, forecast e rolling forecast. E por último, mostrei a imagem conectando tudo isso, dos períodos, de como funciona na prática. E mostrei por último as planilhas para que você tenha como executar na prática ao longo dos seus desafios aí e diante de novas oportunidades que vão surgir, que eu tenho certeza. Hoje o LinkedIn está cheio de oportunidades. Bom, diante disso, eu quero que você entenda e saiba que é muito importante esse conceito da análise preditiva, de antecipação, porque quando você fala sobre isso com profissionais dentro da empresa, muitas das empresas não estão nem sequer ainda olhando para isso, não tem alguém olhando para isso. Então, se você está na área operacional, quer evoluir rápido, começa a ter essa linguagem, esse vocabulário, esse entendimento que isso vai te levar muito mais alto nos seus sonhos, crescimento, nas suas oportunidades de vida, de atuar em empresas muito mais estruturadas ou melhores com que de repente você está hoje. Pensa nisso, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido, certo? Tome a sua decisão e a sua decisão deve ser o quê? Melhorar a sua previsão. A sua previsão começa olhando o que você está hoje para o seu futuro e diante disso, do seu conhecimento, porque você aprendendo tudo isso vai te levar para um lugar novo que você vai atrair coisas novas e crescer na sua carreira e se desenvolver. Melhor do que qualquer, além de, claro, é importante, a questão salarial, ofertas, a gente ser bem remunerado, mas melhor do que isso é se sentir útil e desenvolvendo um nível maior do jogo, se tornando uma pessoa, um profissional muito mais bem capacitado, e a prova de balas, como eu sempre falo para meus alunos. Se torne esse profissional e faça as coisas acontecerem. Então é isso, se você gostou,
deixa um like aqui ou um comentário, né, que eu vou ficar muito feliz de ver um feedback aí. E se fez sentido para você, se você já conhecia ou não conhecia esse conceito, tenho certeza que pode te ajudar muito a crescer na carreira, tá certo? Então é isso, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.